Mas eu vejo a questão do Trump em 2 momentos diferentes, tá. Em um, eu entendo que ele acertou, e no outro, quem sou eu, né, mas eu entendo que ele errou, tá. O primeiro momento é o diagnóstico. Se você compara hoje os dados, tá, é nítido que há um desequilíbrio, tá. Então os Estados Unidos, ele compra muito mais do que ele vende, tá. A China já é um país superavitário. Então para um país ser superavitário, o outro tem que ser deficitário. E Estados Unidos de fato era deficitário. Então esse diagnóstico que foi feito pelo Trump, tá, é real, tá. Os Estados Unidos estava numa posição desfavorável, né, e algo precisava ser feito, tá. Então a ideia do tarifaço, tá, é algo que faz um certo sentido para tentar equilibrar, né, a questão do superávit ou do déficit, né, comercial, mas, o grande problema foi o segundo passo, né. Então o diagnóstico foi correto, mas a implementação foi catastrófica, tá. E essa catástrofe, ela só não foi pior porque muitas pessoas ligaram para o Trump e pediu para ele parar com aquilo imediatamente, tá. Ele só tomou uma atitude quando ele recebeu uma ligação, por exemplo, do presidente do JP Morgan, e falou: "Cara, para com isso, porque olha a situação do dólar, né, olha o impacto que isso está tendo na economia americana. Olha a questão da inflação que está sendo impactada aqui, por quê? Quem paga essa tarifa não é o brasileiro que exporta para os Estados Unidos, é o próprio americano que está importando o produto brasileiro, né. E tanto é que ele suspendeu aquilo, né, por 90 dias, etcétera, tá. Então ele acabou recuando por conta de pressão que ele sofreu, inclusive, né, do presidente do JP Morgan. Foi a maior pressão que ele sofreu, e só ali que realmente ele percebeu que precisava recuar. Então assim, o diagnóstico está correto, mas a implementação, no geral, não foi da forma adequada, porque causou um impacto negativo na economia americana, ok? Mas no geral, né, eu posso resumir que tivemos esses 2 steps da questão da tarifa, uma acertada e a outra, na minha opinião, totalmente catastrófica. E agora a tarifa de retaliação do governo, né, afetou muitas empresas de tecnologia que se juntaram, fizeram um pleito coletivo ao Trump sobre essa sobretaxação que vem se cogitando Exato, para as empresas de tecnologia americana que estão no Brasil, que exato, vai tornar o negócio muito complicado de se manter aqui, né. exato, exato. E quando a gente fala de guerra tarifária, a gente não pode esquecer que a guerra tarifária ela tende a mudar para o segundo nível, que é uma guerra econômica, né, e a guerra econômica tende a mudar para um terceiro nível, que aí que é o grande perigo, que é uma guerra física, tá. Tudo começa com uma guerra tarifária, Exatamente. tá. Então a gente já começa a prever algumas coisas que podem acontecer em decorrência disso. Você acha que o Brasil ele pode se beneficiar com esse redirecionamento de exportações que o governo vem tentando realocar essas vendas que outrora era para os Estados Unidos, para outro até que ponto o Brasil deve insistir nisso? O Brasil não tem alternativa, tá, o Brasil tem que fazer isso, né, já que não houve uma tentativa de reconciliação, né, ou de retratação, ou Uhum. até mesmo de conversa, né, entre os 2 países, então a única alternativa é você buscar novos mercados. O Brasil estava totalmente acomodado com o mercado americano, né, então era uma produção que já tinha seu destino certo, né, então as empresas totalmente dependentes do mercado americano, e aí a gente pode falar nem numa questão de interdependência, uma questão total de dependência mesmo, tá. E aquele negócio, né, quando você pede algo que você já tinha como certo, você tem que se mexer e buscar novos mercados. Então sim, há mercados para o produto brasileiro que sofreu com a questão do tarifaço nos Estados Unidos, mas é uma questão complexa. A gente já percebe realmente um aumento muito grande de exportações para a China. Então a China já consumiu boa parte desse mercado que o Brasil acabou perdendo por conta do tarifaço. Pode ser positivo sim, tá, Rodrigo, né. E também não vejo uma questão, crítica de risco de guerra física aqui no Brasil, que a América do Sul acaba ficando um pouco isolada, né, de tudo que envolve guerra física, tá. Se a gente tomar como base, né, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o país que ficou isolado da guerra física foram os Estados Unidos, né, e foi o país que mais cresceu com a Segunda Guerra Mundial. Então se ocorrer uma terceira guerra mundial, talvez a América do Sul, ela se isole disso, e ela pode crescer justamente por não ter participado de uma guerra, tá. Então, acho que eu vejo como positivo esse cenário.
Claro, o cenário de guerra nunca é positivo, né? Uhum. Mas para o Brasil pode ter um impacto bem menor. Pensando aqui em estratégias para as empresas globais, né? Como é que você vê que ajuste hoje estratégico as empresas têm que fazer, as empresas multinacional, com esse cenário, setores de logística que você trabalha? Que conselho você daria para os empresários e para as empresas globais diante desse cenário? Se tem o que fazer e o que fazer? Implementar a área, por exemplo, essa implementação desse CTO, né? CTO estratégico para poder fazer a leitura de tudo que está acontecendo, né? Porque é muito complicado você ter isso só na mão de um técnico ou de um terceiro dentro de um. Sim. Isso tem um impacto de caixa econômico que precisa alguém liderar isso aí. Como é que ajustes estratégicos você acha que as multinacionais devem começar a pensar? Tá. De novo, questões geopolíticas devem ser tratadas como agenda estratégica da empresa, Uhum, né? Você vai buscar novos fornecedores. Você vai dar preferência para aquele fornecedor que está localizado num país que tem um acordo internacional com o Brasil, por exemplo, uhum. tá? Porque você vai ter uma redução de custo, uma redução tributária, etc. Uma preferência por fornecedores mais próximos, talvez, por uma questão de redução de transporte, né, etc. Hoje, né, eu trabalho numa empresa, né, que é algo super interessante, né, faz muito parte daquele propósito que eu comentei no começo aqui do nosso bate-papo, tá? Uhum. Eu trabalho numa empresa de marketplace B2B, que é a Jumpro, tá? E o que que nós fazemos ali, né? Nós importamos produtos da China, temos uma plataforma digital com 18 milhões de produtos cadastrados, importamos produtos da China, né? E entregamos o produto na porta da empresa que faz a aquisição através da nossa plataforma, tá? Então a gente faz todo o processo de logística. Antes da logística, né, o processo de buscar um fornecedor, customizar o produto já pode vir com a marca da empresa, etc, tá? E o que que a gente considera nisso, né? Eh, uma série de fatores, a questão de origem, né? Tem produtos, tá, que estão sujeitos a antidumping, né? Então a gente já começa a buscar outras alternativas que não seja a China, para você não pagar o antidumping, né, que é uma sobretaxa para produtos que podem ser prejudiciais à indústria local, tá. Então, você tem que sempre buscar realmente ficar de olho em questões geopolíticas, buscar alternativas, fornecedores, que tenham impacto menor em termos de custo, seja por conta de um acordo internacional ou pela proximidade, né, com o Brasil, porque se você realmente não fizesse essa análise, você dificilmente vai conseguir manter, né, a sua margem, vai conseguir trazer uma operação com baixo custo e principalmente com baixo risco. Você vê que o compliance aduaneiro e a logística, elas se tornam mais crítico diante desse cenário, pensando aqui em Brasil. Sem dúvidas, sem dúvidas. A área de trade compliance, né, que é o compliance aduaneiro, ela tem que estar muito bem conectada com a logística, tá? Eh, você não pode tomar qualquer decisão operacional sem antes ter essa avaliação por um profissional de trade compliance. Por quê? Você precisa confirmar se você está classificando corretamente o produto, se você está considerando todas as alternativas que reduzem o custo da operação, né? Se você não está sujeito a uma sanção econômica, tá? Se o produto não tem, por exemplo, um antidumping que acaba inviabilizando a importação daquele produto, né? Então a logística, ela só tem que, operar, né, ou operacionalizar aquilo que é definido, já revisado pela área de trade compliance. Nós não podemos montar um projeto de importação ou exportação se não tiver essa análise de conformidade aduaneira, tá? As penalidades que nós temos, Rodrigo, na área aduaneira é algo absurdo, tá? Se for constatada uma fraude, por exemplo, as multas que você recebe praticamente inviabiliza a continuidade do negócio, tá? Você praticamente fecha as portas da sua empresa e não volta mais a operar, tá? Você pode ter situações graves, por exemplo, de você ter o bloqueio do seu radar, que é a autorização que você tem para importar ou exportar aqui no Brasil, e você fica um tempão sem poder executar nenhuma operação de importação e exportação. Então, você imagina para uma empresa que depende, né, de fornecedores estrangeiros, se tiver o seu radar bloqueado e você não conseguir mais realizar importações, tá? Então, realmente, a área de Customs, Trade Compliance, é uma área que ainda tem poucos profissionais especialistas, é uma oportunidade muito grande para quem quer se destacar na área de comércio exterior, né? Recomendo realmente buscar treinamentos nessa área, aprender legislação, aprender quais são os riscos e oportunidades que a área de comércio exterior tem, porque realmente existem pouquíssimos profissionais preparados para esse tipo de atividade.
Se a gente for, deixa eu colocar aqui rapidinho aqui. Uhum. Se a gente for fazer um olhar agora prospectivo de futuro, né? Como você enxerga o futuro do comércio global nos próximos 5 anos, diante desta onda de protecionismo, tarifas? Tá. Você precisa buscar parceiros, especializados e conhecimento técnico, tá, para que você possa sobreviver esse momento de incerteza de uma forma super tranquila, né. Hoje é basicamente o papel que nós fazemos lá, né, hoje eu trabalho na John Pro como facilitador de importações, né. Então não é fácil você trazer um produto da China. Ainda mais as empresas, né, que hoje estão começando a importar, tem muita dificuldade realmente, né, de identificar quais são os custos atrelados à operação, quais são os riscos, etcétera. Então é importante realmente ter parceiros que possam facilitar a operação para você e principalmente garantir que você faça a coisa certa, tá. Que às vezes você encontra parceiros que encontram uma operação que pode ser realizada de uma forma mais barata, mas com risco absurdo. Hoje, a Receita Federal, a aduana, tem uma tecnologia muito avançada para poder evitar, né, que você tenha fraudes, que você tente, né, recolher o imposto de forma indevida, ou classificar um produto com outra classificação fiscal, justamente para pagar um imposto reduzido. Então hoje, esse tipo de prática que no passado era muito comum, hoje é muito perigoso, né, e a Receita Federal pega isso de uma forma muito fácil. Então tenha parceiros confiáveis, com grande reputação, que esse é o grande segredo para você sobreviver esse momento de incerteza no comércio exterior. Então, por exemplo, hoje nós acompanhamos toda a questão geopolítica, então qualquer alteração que tenha, o cliente fica ciente disso, né, e essa empresa de facilitação de importação, ela se responsabiliza por tudo aquilo que é relacionado ao processo de trazida de produtos ao Brasil. Em relação ao Brasil, em termos de mapa mundial, né? Que oportunidades estratégicas você vê hoje que o Brasil pode aproveitar para se posicionar melhor em termos de comércio internacional? Tá. É engraçado, né, essa história eu conto desde que eu comecei a trabalhar em comércio exterior, né, e nada muda, tá. O Brasil é um grande exportador de produto de baixo valor agregado. De tudo que é importado e exportado no mundo, Rodrigo, apenas 1,3% é a representatividade do Brasil. Então se o Brasil sumir do mapa, para fins de comércio exterior ninguém vai nem perceber, porque a gente só é responsável por 1,3% de tudo que é importado ou exportado no mundo. O que o Brasil precisa é começar a exportar produtos de alto valor agregado, tá. Não adianta nada exportar um café verde em grão e depois importar o café pronto para o café industrializado, pronto para ser consumido, né. Ou você realmente deixa o dinheiro lá fora, sendo que você poderia desenvolver a indústria local e exportar um produto de alto valor agregado, tá. Então ainda falta essa questão dessa, é cultural mesmo, né, de você exportar produto de valor agregado e não commodities, né, que realmente não trazem tanto benefício assim para a balança comercial, né. O Brasil ainda é um país superavitário, mas teria condições de ser muito mais superavitário se exportasse produto de valor agregado e com uma participação, uma representatividade muito maior no comércio internacional. Vamos conversar com o público um pouquinho agora. Perguntas da audiência. Hum. Isso, muitas aqui, eu vou tentar ler 5 aqui. Lucas Andrade, de São Paulo. Daniel, essas tarifas dos Estados Unidos podem gerar um movimento de guerra comercial semelhante ao que vimos entre Estados Unidos e China? Essa é uma pergunta. O Brasil corre risco de ser usado como peça nesse tabuleiro? Ótima pergunta, tá. O risco sempre existe, né, mas eu não vejo realmente uma grande vontade, tá, do Trump, né, de impor, né, ou de levar adiante essa guerra tarifária tão pesada, né. O que está acontecendo ali é realmente uma questão de ego, uma questão política, né. Então, risco sim existe, tá, mas não vejo como algo tão forte, né, como houve, por exemplo, entre Estados Unidos e China, né. Eh e também, assim, esse risco de tornar uma guerra física, eu acho pouco provável, né.